Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, né? Capítulos 36 ao capítulo 41 do livro do profeta Ezequiel, né? Depois até o capítulo 35 a gente viu aquelas profecias todas contra as nações, né? E o capítulo 36 é uma profecia para os montes de Israel, ou seja, uma profecia de esperança. Não é contra, é para os montes, né? Filho do homem, profetiza agora para os montes de Israel e diga: ó monte de Israel, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor: o inimigo diz a respeito de vocês, as antigas devações tornaram nossas. Por isso profetiza e diga: assim diz o soberano Senhor: eles devastaram e perseguiram vocês por todos os lados, de maneira que vocês se tornaram propriedade das demais nações e objeto de conversa maliciosa e calúnia de todos. Por isso, ó monte de Israel, ouçam a palavra do soberano Senhor. Assim diz o soberano Senhor aos montes, às colinas lavinas, aos vales, às ruínas arrasadas e às cidades abandonadas que foram saqueadas e ridicularizadas pelas demais nações ao seu redor. Assim diz o soberano Senhor: eu, em meu zelo ardente, falei contra o restante das nações, contra todo o Edom, pois com prazer e com maldade no coração eles fizeram a minha terra sua propriedade para saquear as suas pastagens. Então aqui a gente está vendo aqui, meu irmão, minha irmã, uma profecia a favor de Israel e contra as nações que já tinha falado antes. E agora ele cita especialmente Edom aqui. Isso tem um motivo, claro. Edom é parente de Jacó. Como assim? De Israel. Porque os edomitas são descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Olha que interessante isso. Então são parentes. Então essa profecia contra os edomitas aqui, especialmente, né? E aqui está personificando aqui os montes, mas está falando na verdade para todo o povo de Israel, né? E aqui o tempo todo você não vê falar em Judá, e falar em Israel, ou seja, uma promessa de reunificação nacional, né? Que antes era Israel do norte e Judá e Benjamim, né? De novo a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, quando os israelitas moravam em sua própria terra, eles eram contaminados com sua conduta, com suas ações. Sua conduta era à minha vista como impureza menstrual de uma mulher. Por isso a razão derramei sobre eles minha ira, porque eles derramaram sangue na terra e porque se contaminaram com seus ídolos. Outra vez aqui a gente tem aqui a presença da idolatria. Outra vez está falando da imundícia da idolatria, né? Não é que é porque a impureza menstrual da mulher se refere ao sangue da mulher na menstruação. Não é que isso seja uma coisa suja, é um processo natural, mas nesse contexto aqui a mulher é considerada impura diante das leis de Israel, né? Por isso diga a nação de Israel: assim diz o soberano Senhor, não é por sua causa, a nação de Israel, que farei essas coisas, mas por causa do meu santo nome que vocês profanaram entre as nações e para onde foram. O capítulo 37 é um capítulo muito conhecido, chamado Vale de Ossos Secos. É lógico que a gente vai ver aqui que isso é uma visão, não é um acontecimento real, mas é uma visão, né? Uma revelação. E aí isso aqui interpreta como um símbolo da condição de Israel no exílio. Vocês vão perceber isso claramente na leitura. A mão do Senhor estava sobre mim e por seu Espírito, aqui o Espírito Santo, ele me levou a um vale cheio de ossos. Ou seja, foi uma visão, né? Não é que estivesse presente lá, que não é que estivesse presente no meio do vale de ossos secos, mas era uma visão. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a ver? Eu respondi: ó soberano Senhor, tu o sabes. Então ele me diz: profetize a esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei o Espírito aqui é a letra minúscula, não é o Espírito Santo, entrar em vocês. O Espírito aqui está no sentido do ruar, do fôlego de vida, do sopro de vida, né?
e vocês terão vida. Porém, tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês e cobriria sua pele, e porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Aquilo que eu falei anteriormente lá, é o sopro de vida, o ruá, né? E isso tem a ver muito com a fisiologia humana, porque associa-se o espírito como sopro, como vento, porque a respiração, o vento entra pelo nariz e pela boca, né? É como se fosse o sistema respiratório, a parte alta do sistema respiratório, a entrada do ar, né? Então vocês saberão que eu sou o Senhor, e eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho de ossos, se juntaram osso com osso. Olhei, os ossos foram cobertos com tendões e carne depois de pele, mas não havia espírito neles. Ou seja, eram mortos, né? A seguir, ele me diz: profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem, e diga: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó espírito, sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou nele, receberam vida, puseram-se de pé e eram um exército enorme. Está falando de quê aqui? Está falando, esse osso seco está falando da condição do povo no exílio, e o povo de Israel todo espalhado por toda a terra. Ele está colocando aqui nova vida. Isso é uma profecia de esperança para o povo, nova vida, né? É uma nova criação aqui, a gente percebe que relembra a criação do homem, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nele o espírito de vida. É a mesma simbologia de lá de Gênesis, né? E aí ele coloca, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel, conforme tinha dito. Na verdade é a nação de Israel que está sendo reunida, está sendo mostrada nessa visão, está sendo levada de volta à terra deles, né? E quando eu abrir seus túmulos e fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porém, o meu Espírito em vocês, é o Espírito Santo. Em vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Falei e fiz, palavra do Senhor. E aí vai falando mais na frente aquilo que a gente espera, a união, uma só nação, um só rei. Essa palavra veio a mim: filho do homem, escreva num pedaço de madeira pertencente a Judá e aos israelitas seus companheiros. Depois escreva num outro pedaço de madeira, vale de Efraim, pertencente a José e a toda a nação de Israel e seus companheiros. Junte-os numa única vara para que se tornem uma só em sua mão. E os seus compatriotas perguntaram: você não vai dizer que significa isso? Disse-lhes: assim diz o soberano Senhor, vou apanhar a vara que está na mão de Efraim, pertencente a José e as demais tribos israelitas, suas companheiras, vou juntá-las à vara de Judá. Assim farei delas um único pedaço de madeira e se tornarão uma só na minha mão. Segure diante dos olhos dele os pedaços de madeira em que ele escreveu, e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, tirarei os israelitas das nações para onde foram, né? Porque os israelitas do norte foram espalhados depois da tomada pela Síria, né? E a Síria destruída pelo Nabucodonosor, né? E o povo de Judá foi para o exílio babilônico. Muitos também foram dispersos, né? Alguns foram para o Egito, conforme está narrado, né? Haverá um único rei sobre todos eles, nunca mais serão duas nações, e nem estarão divididos em dois reinos, e não se contaminarão mais com seus ídolos mais detestáveis. A gente vê isso até hoje, né? Não existe mais essa questão da idolatria, né? E você vê que Israel nunca mais se dividiu em dois. Mas outro prova de que o Senhor é o Senhor da história. Aquelas nações caíram, a Babilônia já não existe mais, Edom já não existe mais, Moabe, Amon já não existe mais, a Síria já não existe mais, mas Israel está lá firme, né? O meu servo Davi será rei, e todos eles terão um só pastor. Seguirão as minhas leis e terão cuidado de obedecer aos meus decretos. E aqui, quando fala que Davi será meu servo, está falando, é uma questão messiânica, falando de Jesus, é o rei, né? O rei definitivo, o rei messiânico, e é o pastor definitivo, né? No capítulo 38, meu irmão, minha irmã, também tem uma questão muito interessante a respeito da profecia contra Gog. É muito citado, Gog e Magog são citados aqui somente, e depois são citados no Apocalipse 28.
E aí vocês vão perceber que é uma representação da batalha contra Israel, desses povos. Vê a mim essa palavra, Senhor, filho do homem, vira o rosto contra Gog. Gog era um rei da terra de Magog. Quem era Magog? Magog Magog foi um descendente um jafetita de Jafé e filho de Noé, lá do dilúvio. Caim é Cã, Sem e Jafé. Magog era um descendente de Jafé, da terra de Magog. Magog viveu naquela terra. O príncipe maior de Meseque e de Tubal. Profetize contra ele e diga: assim diz o soberano Senhor, eu estou contra você, Gog, príncipe de Meseque e de Tubal. Farei você girar, porém anzóis em seu queixo, e farei sair com todo o seu exército, seus cavalos, cavaleiros totalmente armados, uma grande multidão de escudos, grandes e pequenos, branindo todos contra ele a espada. A Pérsia, a Etiópia, a Líbia estarão com ele com todos os escudos e capacete. Gomer também é outro filho. Com todas as suas tropas, e Bet Togarma do extremo norte com todas as suas tropas, muitas nações. Você, todas as suas tropas, suas muitas nações subirão avançando como uma tempestade. Você será como uma nuvem cobrindo a terra, né? Então, Gomer era outro aliado também de Gog. E Magog era a terra. Gog, então, era um suposto líder da terra de Magog. Magog foi um filho de Jafé, né? Naqueles dias virão pensamentos à sua cabeça e você maquinará um plano maligno. Você dirá: invadirei uma terra de povoados, atacarei um povo pacífico de nada suspeito, onde moram em suas cidades sem muros, sem portas nem trancas. Despojarei, saquearei e voltarei a minha mão contra as ruínas reerguidas, contra o povo reunido dentre as nações, rico em gado. E aqui a gente percebe uma coisa que está atacando aqui uma parte central do território, né? Na verdade, a palavra hebraica, para ser parte central do território, ali naquele contexto, é umbigo, que é supostamente seria o centro do equilíbrio humano, né? A parte central nesse contexto aqui, né? Assim diz o soberano Senhor: acaso você não é aquele que falei em dias passados por meio de meus servos, os profetas de Israel? Naquela época eles profetizaram durante anos que eu traria você contra Israel. Quando Gog atacar Israel, será despertado meu furor. Palavra do soberano Senhor. É meu zelo e meu grande furor declara que naquela época haverá um grande terremoto em Israel. E no capítulo 39 vai continuar: o filho do homem, Ezequiel, assim chamado, vai profetizar contra Gog. Assim diz o soberano Senhor: eu estou contra você, ó Gog, príncipe maior de Meseque e de Tubal. Farei você girar e o arrastarei. Nos montes de Israel você cairá, e todas as suas tropas e nações estiverem contra você. Eu darei você como comida todo tipo de ave que come carniça, e aos animais do campo. Você cairá em campo aberto, pois eu falei. Mandarei fogo sobre Magog e sobre aqueles que vivem em segurança nas regiões costeiras, e eles saberão que eu sou o Senhor. Aqui está dizendo aqui que o Senhor vai desarmar todos os inimigos de Israel, vai destruir todos os inimigos de Israel. E era assim, era preciso para que chegasse até o ano do nascimento de Jesus Cristo, né? Filho do homem, assim diz o soberano Senhor: chame todo tipo de ave e todos os animais do campo. Venham todos os lugares ao redor e reúnem-se para o sacrifício que estou preparando para vocês, um grande sacrifício nos montes de Israel. Ali vocês comerão e beberão comerão carne e beberão sangue. Comerão a carne dos poderosos, beberão sangue dos príncipes da terra, como se eles fossem carneiros, cordeiros, bodes e novilhas. E aqui uma metáfora, né? São os cadáveres que eram sacrificados comumente a Bazã, que era uma espécie de ídolo lá, né? O sacrifício de Bazã, né? E está dizendo aqui da derrota de Gog e da destruição de Magog, né? E aí ele continua dizendo que não me esconderei mais dele o rosto, derramarei o meu espírito sobre a nação de Israel. Palavra do soberano Senhor: depois de toda essa tribulação, o Senhor está lá com ele. Isso é uma profecia de esperança, que o Senhor está ao lado dele depois de ter cumprido 70 anos do cativeiro babilônico. Vai sofrer esse ataque aqui, mas o Senhor está com eles, né?
E aí, a gente vai ver a partir de agora uma visão do novo templo, né? O templo que era o símbolo da fé nacional lá de Israel, né? Em Jerusalém, né? No início do 25º ano do exílio, aqui já são 25 anos de exílio, né? No 10º dia do mês do 14º ano, aqui está detalhado. Depois da queda da cidade, qual é a cidade? Jerusalém, né? Naquele exato dia a mão do Senhor esteve sobre mim e me levou para lá. Em visões, Deus me levou a Israel e me pôs num monte muito alto, sobre o qual, no lado do sul, havia prédios que tinham a aparência de uma cidade. E me levou para lá e vi um homem que parecia de bronze. E aqui está a verdade, o homem parecia de bronze indica um homem que não era humano, não era um homem humano, né? Na questão da carne, era um ser espiritual, né? Ele estava em pé junto à entrada, tendo a sua mão uma corda de linho e uma vara de medir. Ele me disse: filho, fixe bem os olhos, procure ouvir bem e preste atenção a tudo que eu vou lhe mostrar, pois para isso você foi trazido aqui. Conte à nação de Israel tudo que você vai ver. E aí vem a descrição aqui da porta oriental, né? Viu um muro cercava completamente a área do templo. O comprimento da vara dividida na mão do homem era de 6 medidas longas, cada uma com meio metro. E vem narrando todas as medidas aqui, né? Vem narrando todas as medidas. O pátio externo, ele levou o pátio externo do santuário, via alguns quartos e um piso que havia sido construído, né? E aqui o templo de Ezequiel, a gente vai ver aqui, vocês vão ver aqui o templo de Ezequiel aqui, ó, a planta do templo de Ezequiel, né? Fala da porta norte com todas as medidas. Você acompanhando com a Bíblia, você vai ter noção exata aqui de todo o detalhe. Porque o detalhe é importante, também era sinal de obediência ao Senhor, cumprir com aqueles detalhes ali das medidas, né? O quarto, a preparação do sacrifício. O templo, né? A seguir me levou o pórtico do templo e mediu seus batentes. Eles tinham 2,5 metros de largura em ambos os lados. A largura para entrar era de 7 metros. Suas paredes salientes tinham 1,5 metro de largura em cada lado. Isso é muito interessante a gente observar todos esses detalhes, assim como foi lá no tabernáculo no deserto, né? Depois o homem me levou ao santuário externo, mediu os batentes, a largura dos batentes era de 3 metros em cada lado. A entrada tinha 5 metros de largura e as paredes salientes em cada lado tinham 2,5 metros de largura. E aí, no santuário interno, somente o anjo entrou, Ezequiel não entrou, que era proibido, né? Meu irmão, a gente vai vendo aqui a esperança e a Ezequiel passa a ter visões de esperança, passa a ter visões de reconstrução, né? Às vezes na nossa vida a gente também tem nossas paredes derrubadas, a gente entra em exílio, sai do exílio, mas o Senhor está sempre nos conduzindo para fora do exílio, está sempre nos conduzindo para dentro do novo templo que é erguido, ou seja, o templo do nosso coração reconstruído no Espírito Santo, porque nós somos templo do Espírito Santo. Deus nos abençoe. Amém.